Deixa eu te falar, eu não preciso torcer pra ela ser ruim. Precisa. Eu preciso torcer pra ela ser boa. É porque pra ser ruim... Eu acho que ontem... Ela já é ruim. Nas arbitragens. O auxílio do VAR. E esse VAR, então, que veio pra deixar o futebol... Não, ontem o VAR salvou a final do Campeonato Paulista. O VAR salvou várias irregularidades que poderiam ter ocorrido no jogo. Quem tá acostumado com regularidade a ganhar campeonato Não vai ganhar com jeitinho. É lógico. Em 10 anos eu quero estar com uma Chega de jeitinho pra ganhar. Então o senhor vai falar igual o Filipão, não precisa mais de bandeira no futebol. O VAR eliminou as bandeiras. Eu já falei que não precisava mais de bandeira há muito tempo. Há muito tempo. O Filipão falou isso? Antigamente você falou besteira de novo. Também está se especializando em falar bobagem. Você tinha 3 incompetentes dentro do campo. Aí passou a 5, porque tinha mais 2 atrás do gol. Aí você tem o quarto árbitro. Mais 6. São 6. Aí não bastasse isso, você meteu mais 4 em cima, são 10. E você sugere o quê? Que acabe com a arbitragem? Não, o desemprego no país está grande. Ele quer eliminar, inclusive, esse pessoal. Deve ter os caras que ligam também, ou mandam as mensagens no WhatsApp. Então, não. Ontem você. Não, pera um pouquinho, Benjamin. Aí já é injustiça, porque o pessoal viu no VAR as imagens e os 2 lances anulados do jogo do Palmeiras. Você acha que o cara que está no VAR, ele é sugestionado por um celular? O quê? Você acha que um árbitro de futebol profissional é sugestionado por um celular? O amigo dele liga e fala assim... Fez lambança, hein? Não pra ele. Não pra quem? Abaixa essa vinheta aí, gente. Tá muito alto essa trilha aí. Não, o árbitro não vai ligar, porque o árbitro não entra pro celular. Não, pro cara do quarto árbitro, do VAR. O VAR? Olha, antes de ter o VAR, não teve a polêmica na final Corinthians e Palmeiras? Teve. Foi por quê? Porque não tinha o VAR. Ponte Preta Ponte Preta e Aparecidense. Teve outro jogo. Eu não posso provar nunca. Você acha que nunca teve ninguém... Eu acho que teve. Então, é o que eu falei. Não é isso. O que eu entendi que você disse é que o cara tá no VAR olhando ali, alguém pode ligar pra ele e falar assim, escuta, foi impedimento. E ele fala assim, é verdade. Então, o meu vizinho ligou e disse que foi impedimento. Dá uma olhada aí. Pode marcar aí, viu? Eu achei que não foi. Mas o cara da farmácia disse que foi. Não é o vizinho. Tem dó. Não é nem o vizinho, nem o cara da farmácia. Que é isso? Aí é pior. Então aí é pior. Não é nem o vizinho, nem o cara... Aí se é o presidente da entidade que liga, é pior. Eu não sei quem liga. Agora, você coloca as tuas 2 mãos no fogo, que nunca ninguém ligou e que ninguém liga. Não coloco, é isso, claro. Então, não sei o que você está discutindo comigo. Eu estou só falando... Benja. Desculpa, se nesse programa começou agora, não sei o que vocês estão vindo com pedras pra cima de mim, que nem começou, mas tudo bem. Eu só tenho... Eu estou sensível! Eu estou sensível! Eu só tenho... Não tô não. Eu tô ótimo, graças a Deus. Eu só tenho uma opinião. Gente, puta... Gente, vamos combinar um negócio, a gente só terminar uma frasezinha. Eu só estou falando, eu respeito a opinião de todos. Eu não coloco minha mão no fogo em arbitragem por ninguém, como nunca coloquei, não colocarei. E eu estou no meu total direito de sempre duvidar. Até porque coisas que a gente já viu no futebol brasileiro me dão ao direito de duvidar de muita coisa. Isso é 1. 2, eu detesto esse negócio de VAR, acho um saco. Achou que foi bom ontem no jogo do Palmeiras e Acho uma porcaria agora, demora 5 minutos. Anulou 2 gols. Demora 5 minutos pra comemorar. Eu acho um saco. Demorou 2,40 em um lance, futebol tá ficando um pé no saco. Então, é a minha opinião. Mas ganhar com gol irregular, você acha que vale? É a minha opinião. Eu vou te falar, o futebol... Responde essa pergunta. Vou responder. O futebol se tornou o que se tornou... Não, sua parte, Benja, a pergunta é outra. Eu posso responder? Você está fazendo uma digressão. Vamos falar. Não, agora, eu não preciso falar porque eles falam por mim. Eu quero responder, vocês não deixam? Vamos lá. Vamos falar então de São Paulo e Palmeiras. O futebol é o que é devido a infinidade de coisas. No futebol, você não tem igual vôlei, igual tênis, igual basquete. Não é um jogo de 93 a 91, não é um jogo de 17 a 15, não é um jogo de que pode demorar 6 horas com ponto toda hora. Futebol é um gol ou outro. Você tem lá 3 pessoas. Você tem lá 3. Um gol para decidir. Você tem lá 3 pessoas para ver. Se for 2 para ver impedimento, que não requer muita coisa, um detalhe ou outro, e você tem um árbitro para ver o lance. Na minha opinião, a única coisa que eu mudaria na tecnologia é colocar o chip na bola para ver se a bola entrou ou não. O resto, 5 minutos para parar, o jogo para. Aí a torcida comemorou, aí o narrador narrou, gol! Não narrou, volta.
Aí fica lá 5 minutos, aquele mise-en-scène todo. Aí o árbitro. Aí, não, o jogo rolando. O futebol é um esporte que não tem emoção, que não tem adrenalina, nada, então pode ficar esse saco. Aí o cara fica ali assim. Dá mais emoção ainda. Parece que ele tá conversando com a mulher dele. Vamos jantar. Aí fica lá. Isso você tem um estádio. Você tem um estádio lotado, você tem 200 milhões de pessoas assistindo o jogo e fica todo mundo assim, ó. Beija. Aí o árbitro faz assim. Tá bom, a gente já entendeu. Aí você me perguntou. Aí o narrador. Você tá parecendo humano. Você não deixa eu falar? Aí o narrador fala, não, foi gol. Aí o torcedor comemorou, não comemora, segue o jogo. Uma porcaria no saco. Ô, Beija, olha, por exemplo, o gol do Lisieiro ontem, a gente vai mostrar. Já que o futebol é um esporte e um gol pode decidir, e você não tem, às vezes você não tem a chance de tentar devolver um erro, não é muito mais justo você dar uma margem mínima para errar, justamente porque o futebol não te dá muita chance de recuperar, de minimizar a chance de erro? Deixa eu só falar o que eu queria falar. Daqui 10 anos. O gol do Lisieiro ontem era um gol que o Bandeirinha vinha, não tem problema nenhum. Bandeirinha sem o VAR dava para marcar. Ele estava muito impedido. O gol do Daverson sem o VAR muito provavelmente seria validado. Porque é um lance muito difícil. Você muda a muito difícil. De um campeonato. Então você pode mudar a história de um jogo, de um campeonato por causa disso. O Palmeiras poderia ter se classificado ontem se não fosse o VAR. A Inglaterra é campeã do mundo, o único título. Exato, porque não tinha o VAR. Sim, mas eu acabei de falar que a única coisa a seu favor é o chip na bola. Isso eu acabei de falar. Beija, o Palmeiras poderia ter se classificado ontem para a final do Campeonato Paulista se não tivesse o VAR. Porque aquele lance do Daverson é muito difícil o Bandeirinha ver. Você só consegue ver congelando a imagem. Que tem um pé dele. Quanto tempo demorou? Isso tem que resolver, eu concordo com você. 3 minutos no lance, isso aí, 2:40. O jogo, falando português, um termo chulo, o jogo brocha. Você fica 5 minutos, todo mundo parado, olhando o cara, conversa. Essa é uma coisa que precisa melhorar. Na Alemanha já está treinado, é muito mais rápido. E os árbitros, na sua grande maioria, são árbitros sempre muito fracos. Uma maravilha, agora não precisa de árbitro mais. A minha esperança é que daqui 5 ou 10 anos, com a tecnologia de gritar, não precisa nenhum dos três. Teremos robôs. Sabe por que a demora, Benji? Talvez aí o medo de checar um lance com o VAR e errar com o VAR. Porque o negócio é o seguinte, é mais fácil, na visão dos árbitros ali que estão julgando o lance, você revisar 18 vezes... Você passa a linha, acabou, mas eu também acho, senhor Mani, mas, por exemplo, às vezes aí o cara não detecta um jogador que está fora do quadro de imagem, uma determinada câmera, e o cara fala, tá impedido e anula o gol. Aí o cara recomeça o jogo, aí o pessoal da TV acha uma outra imagem e fala, mas o fulano de tal... Mas o pessoal da TV não tem outra imagem. Mas tem? Não, tem. As imagens do VAR são todas estão lá. Mas é que tá, existe sim um receio muito grande por parte de quem está julgando o lance, de errar mesmo com a consulta. É igual você fazer uma prova com consulta e ser reprovado na prova. Aí tem que ser... Isso é um lance de interpretação. O lance de impedimento não tem jeito. Esse lance aí, passou a linha, pedido. É isso. 30 segundos. Mas eu acho 30 segundos. Tem que minimizar, Pascoal, o número, tá certo, de tempo e de todas as partidas que o pessoal tá analisando os lances de VAR. Pênalti ou não pênalti, impedimento ou não impedimento, gol ou não gol. O negócio é o seguinte, a arbitragem ela precisa se capacitar um pouco mais para ser um negócio mais sucinto. Olha esse tipo de questão aí, eu concordo com o Benjamin. É um absurdo você paralisar por causa de 2 lances no jogo, mais de 5 minutos. Olha aqui, o árbitro deu 6 minutos. Olha aqui, quando eu digo que os árbitros vão se escorar, porque são fracos, né? E vão se escorar. Agora, para eles está uma maravilha, porque eles têm o árbitro de vídeo. Olha o que aconteceu. Estou vendo aqui uma notícia no All Sport. Árbitro de Copa do Mundo pede auxílio do VAR em jogo sem árbitro de vídeo. O Roldan, né? O árbitro Vilmar Roldan, presente nas 2 últimas Copas do Mundo, se envolveu em uma polêmica ontem na partida entre Bucaramanga e Independente Santa Fé pelo Campeonato Colombiano. Após marcar anular, está escrito errado aqui. Após marcar após anular um gol, não, após marcar um gol, está escrito errado, marcar e anular. Ele pediu auxílio do VAR. O problema é que o torneio não possui a tecnologia. A polêmica aconteceu quando o Bucaramanga balançou as redes. Inicialmente, Roldan anulou por impedimento. Durante a confusão, ele fez 2 vezes com a mão sinal, característico do árbitro de vídeo. Sem o auxílio, voltou atrás de sua própria decisão e confirmou o gol. Eles estão se escorando nisso. Quer dizer, o Roldan, que é um árbitro de Copa do Mundo, de Libertadores, pediu
E nem tinha, ele nem sabia que não tinha. Tem isso de errado. Que eles estão se escorando nisso aí. Mas tá certo, acabar de incompetente. A tecnologia é um auxílio importante. Vamos usar a tecnologia. Auxílio importante. Vocês gostam? Ok. Hoje, por exemplo, o celular tá aí. Você não usa o celular pra tudo? Tecnologia. Se eu não usar esses brigam tem que aproveitar comigo. a tecnologia. Sim, mas não Agora, tem... você tem que reclamar o Só um seguinte, minuto. no jogo do Flamengo contra o Fluminense, teve um lance do Uribe que ele não estava impedido e que foi dado impedimento. Só um minuto. Aí, A bandeira se antecipou. Só um minuto. Aí Eu tá usar o meu errado. celular... Aí você prejudicou Só o um minuto. time. Eu usar meu celular, eu não tô parando nada. Não Não é isso, Benja. É o uso da tecnologia que ajuda. Ok. Com o passar do tempo, muito provavelmente, esse tempo vai diminuir, os erros vão diminuir mais, vai ser minimizado. É uma conferência da ONU em campo. Aí o narrador narrou o gol. Aí se narra o gol de novo, tem que narrar de novo. Se adapte. Tô vendo. Mas qual é o problema do narrador narrar o gol? Gente, Caiu um braço do cara. Futebol. Olha o gol que você narrou, não vai o braço cair. Futebol, na minha opinião, é o esporte mais emocionante do planeta. Também não tem nada em termos de esporte mais emocionante que futebol. Isso aí tá tirando toda uma emoção. Toda emoção. Como é que você fica lá, 40 mil pessoas dentro do estádio, mais não sei quantos milhões de pessoas assistindo o jogo, 5 minutos? Olha, Benja. Vamos tomar um café. Foi gol, não foi? Comemora Benja, duas vezes. o Palmeiras poderia estar na final do campeonato se não fosse o VAR. Esse gol do David. Ele tá um bico da chuteira na frente. Esse gol do David, exato. É o pé só na linha, o VAR vê isso. Então, o Hudson tá saindo meio pé pra frente da linha e ele está com o pé em cima da Muito linha. provavelmente, sem o VAR, esse gol seria validado. Vamos acabar com o futebol. E, Mais 10 anos, ninguém e você não tem como condenar o Bandeirinha por causa disso. Até porque é um pé. Sormani, os caras do São Paulo vão reclamar com o Léo. Os caras vão reclamar com o Léo. Léo, o senhor deu condição. O Léo falou, não fui eu. Porque não é o Léo. É o Hudson. Olha aqui embaixo, ó. É o Hudson que dá lá. O Léo tá mais adiantado. O Hudson que tá aqui embaixo dá condição, teria condição se você traçar uma linha cabeça a cabeça. Mas é o seguinte, o pé está na frente. Mas a linha do gramado mostra. Ele tá com o pé na linha do gramado e o Hudson. Então o Bandeirinha é incompetente. Não, é milimétrico. É muito pequeno. É muito pequeno. Olha a velocidade do É lance de centímetros. E o Bandeira não tem como ver do outro lado do campo, o pé do Hudson. Se o Bandeira não tem como ver, eu já acabaria com os bandeirinhas. Não, mas não dá pra acabar, sabe por quê? Por exemplo, o Bandeira tem uma função importante. Não, mas ó, o Bandeira, fora o lance só pra marcar lateral? Não, ele marca a lateral, ele marca a saída de bola, o Bandeira pode auxiliar o árbitro numa falta, e esses são critérios que não estão no VAR. Por exemplo, uma falta na meia-lua. Aconteceu essa falta. Não, o árbitro não pode rever esse lance. Cabe ao Bandeira olhar e falar, ó, auxilia o árbitro. Houve uma falta ali. No caso de uma bola que tá saindo ali para escanteio ou não, o escanteio que fez a curva por fora, o Bandeira que auxilia também. Porque se não sai gol numa jogada dessa, o árbitro não pode revisar para saber se a bola saiu ou não. Mas olha, a Bandeira decidir. Árbitro de vídeo à parte, né? Porque isso aí nós vamos ter essa polêmica aí por uns bons anos, mais uma para encher o saco. Vamos falar do jogo, né? Então, a polêmica é boa no futebol. Tá vendo? A gente tá discutindo. Então, mas o VAR veio para acabar com a polêmica, agora aumentou. Então, isso é bom. Mas é bom pra gente. Veja como é. Tem 11 caras para pintar um jogo hoje e tem polêmica. Veja como Vamos falar do jogo? Nenhuma nesse jogo, Ben. Pra mim teve. Não teve. Aonde teve polêmica aí? Total. Mas aonde? Os dois gols foram bem anulados. O Liseiro estava impedido. Olha, eu vou te falar. O Bandeira deu, o Liseiro estava impedido. O Davidson está impedido? Esse lance, te juro que eu queria ver mais umas 100 vezes. Que eu te juro pra você que eu não Por isso demora 3, 4 minutos. É isso. 5. Percebe? Sim. Só que por isso demora. Só que eu não estou influenciando no jogo. Ficar um jogo de futebol. Mas se você 5 minutos parado, talvez precise. Gente, 5 minutos parado um jogo para decidir um lance. Pode esperar 5. Se há um critério de justiça, ainda bem que tem justiça. Porque se a gente tem uns caras igual na NBA, é diferente. Porque na demora também mesmo. Na NBA, 4 segundos, acontece tudo dentro do ginásio. Aqui não, 5 minutos são 5 minutos. Não, mas aí eu tô todo mundo contigo. olhando pro teto. Nessa eu tô contigo, Benja. Eu acho que pode minimizar o tempo de análise aí, porque é isso que cria o jogo. Inclusive gera mais polêmica. Eu acho que todo mundo se adaptando ainda. Sim. Adaptando essa cadeia hereditária. Sabe por que demora? Porque o árbitro fica querendo ouvir antes de ir lá diretamente checar. Só isso. Porque para impedimento não há uma necessidade do cara assistir a imagem. Eu acho isso horroroso. Eu acho que o árbitro tem que ir lá assistir a imagem, dependendo do critério. Porque se ele vai direto, ele, juiz, vê a imagem logo, em 30 segundos, ele resolve. Só que ele ouve daqui, aí o sinal daqui... Mas ele sempre conversa, mesmo vendo a imagem. Entendeu? Mesmo vendo. O pior de tudo... O cara tem que ir lá ver, entendeu? Vai lá ver. O pior de tudo não é ele ficar ouvindo. O pior de tudo é que no Maracanã, pela pressão... Ah, sim, tem gente que mudaram ficou... de lado.
Você vê como o apitador mas é simples. não tem paciência. Entendeu, Pascoal? É simples. Vai ter dia que, ó, não aguarda. Botaram o VAR do outro lado. E a torcida que fica gritando pro cara, ei, não foi, você tá aí, não foi nada. Vai ter dia que tá dando errado. Aguarde, vai ter dia que vai acabar a luz. A torcida tudo bem. Vai ter dia que você sabe como é que funcionam as coisas no Brasil. Não, eu já vi agora, que acabou. Meu querido Pipo. Caiu um gato. Pipo. O São Paulo eliminou o milionário Palmeiras. Porque quando é o Flamengo é milionário, é rico, é não sei o quê. O milionário Palmeiras não jogou nada. Qual a surpresa? Eu, particularmente, achei que o Palmeiras classificaria. Não vejo surpresa alguma. Falei isso na sexta-feira aqui e reitero e continuo muito tranquilo em relação à minha análise. O que o Palmeiras apresenta hoje é digno de pena para o torcedor que vai ao estádio tentar acompanhar minimamente alguma coisa competente. O Palmeiras hoje ele é inoperante taticamente falando, ele tecnicamente falando é um time pobre, é um time atrasado, é um time arcaico e isso passa também pelo banco de reservas, que é comandado por um treinador que ontem, por causa da justiça, por causa do VAR, quase que comete uma das maiores, vamos colocar assim, uma falta de respeito, uma falta de bom senso, uma falta de educação ao futebol, ao esporte, que seria retirar o time de campo porque um gol irregular não foi validado, que foi a sugestão que ele teria dado, né, ao longo do VAR. A gente tira o time de campo e resolve. Por que ele não fez isso, então, com 2-0 para a Alemanha em 2014? Acho que seria mais digno, né? Ele tirava o time de campo e evitava a tragédia. Você tirar o time de campo, ameaçar porque a justiça vai ser feita dentro de campo. Aliás, ele poderia até ter tirado o time de campo ontem. O torcedor passaria menos vergonha assistindo ao espetáculo chulo, baixo e de pouca produtividade, que é o Palmeiras nas mãos do Felipe Scolari. O jogo foi uma porcaria. O jogo foi ruim. Não é que o Palmeiras jogou mal. O São Paulo também não jogou nada. O São Paulo jogou na limitação dele e não jogou mal. Mas eu não achei um jogo ruim, não. O São Paulo não jogou mal. Eu não achei um jogo horroroso. Não achei. Não achei. O São Paulo na proposta dele jogou corretamente. O São Paulo, aliás, palmas ao Wagner Mancini, não ao Cuca. O Cuca pegou o time essa semana. Quem remontou e quem colocou essa molecada pra jogar foi o Mancini, né? Porque agora é muito fácil dar os louros dessa vitória ao Cuca. Mas o Mancini é o cara que merece o aplauso de ter pego um time em frangalhos na virada da fase de grupos do Campeonato Paulista, em 2 semanas ter ajeitado basicamente com a molecada e fazer um time competitivo ao ponto de agora chegar a uma final de campeonato com a condição de título, sim. Com a condição de título, sim. O São Paulo, em 2 semanas, fez jogos mais produtivos e melhores e com mais confiança que o Palmeiras milionário. Dinheiro não ganha jogo. O que ganha jogo é organização, é treinamento, é ideia. O Palmeiras não treina? Pera um pouquinho. Esse é o treinamento do Palmeiras? O UOL fez uma matéria mostrando que desde que a Crefisa entrou no Palmeiras, o São Paulo gastou mais dinheiro que o Palmeiras de contratação. Pois é. Então, estou te falando, dinheiro pode ter tido diferencial aí. Mas as contratações do São Paulo... Sim, são ruins. Não, mas essas em campo de ontem eram bem menos valorizáveis que a ontem. É o seguinte, o UOL, essa matéria é muito interessante. Até o PVC que destacou isso aí. Foi o PVC ou foi? Não, foi o Rodrigo Bueno. Eu não sabia disso. Desde que a Crefisa chegou no Palmeiras, o Palmeiras gastou um X. O São Paulo gastou mais. Isso aí é surpreendente. E o que aconteceu com o São Paulo gastando? Nada, o que eu falo, dinheiro... Porque não sabe gastar. Então assim, você ser milionário, você ser rico, não é uma certeza no futebol de que você vai ter sucesso. Exato. Tem muita gente que tem menos recurso e consegue formar um time competente. A América do Sul aqui é mais do que uma realidade da gente analisar times na Argentina e no Uruguai que jogam melhores que times do Brasil. E jogam e ganham de times brasileiros. Não é que apenas jogam e ganham. Né? Então, assim, tá na hora da diretoria do Palmeiras parar de pensar de uma forma megalomaníaca de que eu tenho dinheiro, de que eu sou rico, de que o Paulistinha, de que não sei o quê, de que nós somos o Palmeiras, e passar a enxergar os próprios defeitos e passar a ela, a diretoria do Palmeiras, a ser como há 25, 30 anos, em que o Palmeiras era um clube que respeitava outras equipes, que respeitava o mercado, que respeitava as competições. O Palmeiras não respeita as outras. O Palmeiras hoje deixou de ser... O Palmeiras hoje, para mim, deixou de ser um time em que ele valoriza as competições de igual para igual. Para ele parece que é só
só obsessão daquilo que chama mais atenção, de contratação midiática, do torneio que vai chamar mais atenção que a Libertadores, de que só isso, de que só aquilo, de que eu passo por cima, de que nada me atinge, e xinga a diretoria, e xinga a CBF, e xinga a federação, é culpa do VAR, é até a tecnologia, e nunca é culpa do Palmeiras, nunca é culpa do banco de reservas, nunca é culpa da diretoria que sai contratando a torta e a rodo um monte de jogador em muitos momentos, e um monte de jogador que é improdutivo. Quem? Pô, Lucas Lima, Carlos Eduardo, só desse elenco, Felipe Pires, Antônio Carlos, Diogo Barbosa, é uma leva de jogadores, uma gama de jogadores. Vocês viram o Twitter, o post do São Marcos? Vamos colocar o Marcão, a gente estava conversando com o nosso amigo Alex Miller, né? Alex Miller, e lá eles estavam conversando e o Marcão respondeu. E o Marcão é, para muitos aí, o maior ídolo da torcida do Palmeiras, né? Ou um dos maiores nomes da história do Palmeiras. E o Marcão, quando fala alguma coisa, também tem um peso muito grande. Então o Alex Miller fala lá, classificação justa do São Paulo, futebol apresentado pelo Palmeiras nesse estadual foi do tamanho de chegar à semifinal, só. O São Paulo cresceu na reta final e foi mais competente nos pênaltis. Aí o Marcão... Ali no cantinho lá. Depois o Marcão lá no cantinho lá. Desse que eu tô esperando. Decisão tem uns malucos que somem. Falando português, claro, o Marcão falou, tem os pipoca, os pipoqueiros. Jogador grande que... Decisão, tem maluco que some, é pipoqueiro. É o centroavante que... Tem uns aí que estão bravinhos comigo. Mimimi, mano. Já avisei e aviso de novo, não pago pau pra jogador. Palmeiras está acima de todos. Nós passamos. Então, fui cobrado. Já cobrei e vou continuar cobrando. É o trampo dos caras. É o trampo dos caras, o salário é mensal. Vocês tiraram, produção? Eu tava lendo. Mouse. Olha lá. Fui cobrado, cobrei e vou continuar cobrando. É o trampo dos caras e o salário é mensal. O que já fez eu agradeço. Mas se acomodar, xingo mesmo. Não tinha rabo preso quando eu jogava, hoje, menos ainda. Fui positivo, mãozinha. Eu detesto. E aí do lado tem uma outra aí, ó. Flavinho, eu odeio esses. Odeio, cara. Nego manda, sabe, mãozinha, palminha, rezinha. Volta lá que tem um finalzinho ainda. Ele anuncia. Produção, se puder voltar nesse. Não, ele só fala que assim, ó, se vocês já estavam me xingando por causa de uma frase, agora foi a cornetada completa. Mas a frase é essa: em decisão, tem uns jogadores que somem. Sumiram, Pascoal? Quem? Dudu, você viu, não? Mas peraí, o Dudu foi um dos melhores em campo ainda. Por que ele não bateu o pênalti? Aí eu concordo. Por que ele não bateu o pênalti? Ele fazia parte da decisão. Felipe Melo, não, mas bater pênalti é a história da vaca leiteira. O Filipão tirou o Scarpa. Eu também não entendi porque o Dudu não bateu. Pera, só um minuto. Bater pênalti é outra coisa. Pera. Não é jogar. Não entendi esta sua frase. O que é da vaca leiteira? Ué, não tem aquela história da vaca holandesa, não é isso? A vaca holandesa, né? 100 litros de leite, no final ela chuta no balde. Não adiantou ele jogar tudo isso. Chegou na decisão que precisava, teve que ir lá o Zé Rafael, que é o cara que nunca joga, coitadinho. Que nunca joga. E colocaram na fogueira. Botaram o cara pra bater o pênalti. Que é uma fogueira danada. O Dudu, que é o grande líder pra queimar o cara. O grande jogador do futebol brasileiro, o mais injustiçado jogador da nossa pátria, que não é chamado nunca pelo técnico Tite, que deveria estar na seleção brasileira, porque é uma aberração o Tyson estar na seleção e ele não, porque onde já se viu chamar o Felipe Coutinho que está em uma fase e não chamar o Dudu. Cadê o Dudu? Por que ele não bateu o pênalti ontem? Eu também achei eu tava sentindo... Dane-se, amigo. Dane-se. Você ganha uma fortuna e é o líder do Palmeiras. Você não poderia ter sumido do jeito que você sumiu. Nem que você tivesse batido fora. Tivesse feito o que fez o Egídio no ano passado. Foi contra quem que foi o Egídio? Quando o Barcelona de Guayaquil. Eu queria dar um exemplo sexta-feira em cima do que você falou. Eu vi a decisão Rio Claro e Santo André pela A2 do Paulista, tá? O Flavinho deve ter visto esse jogo. Sim, Santo André classificou. O último pênalti da classificação do Santo André foi batido pelo jogador do Rio Claro. Me fugiu o nome do jogador. Um volante alto. Ele estava arrebentado. Arrebentado. Ele não aguentava andar. Ele foi mancando até a marca do pênalti, colocou a bola, bateu o pênalti com cãibra, perdeu o pênalti, mas bateu. Isso é um baita sinal de hombridade. Isso é sinal de caráter. É sinal de um jogador que, independentemente da condição,
ele justifica o salário que ele ganha, ele justifica talvez o investimento que o clube possa ter feito nele, independentemente de posição de líder. Eu vou lá, vou tentar. Eu vou bater. Tente, tentar não mata. Tentar só te dá mais ainda condição de você jogou. O Beckenbauer com o ombro quebrado contra a Itália em 70 com o braço enfaixado. Com o braço enfaixado, ele tinha quebrado o braço. Gente, não tinha já tinha. Já tinha substituição. Já tinha feito substituição. Ele jogou o tempo inteiro com o braço assim, ó. Enfaixado. Então, mas com relação a essas cobranças. Em 2000, quando o Corinthians foi campeão em Mundial em cima do Vasco, o Índio bateu o pênalti. O time do Corinthians era estrelado. E bateu na semifinal com o Palmeiras. Muita gente sumiu. O Edilson sumiu. Peraí. Você lembra a escalação? O Edilson nunca bateu. Edilson. Você lembra a escalação? O Edilson nunca bateu. Você lembra o Rivelino também? Mas deveria. O Rivelino também não. O Rivelino detestava bater. O Edilson nunca bateu. Nessa hora você tem que bater. Me conta vai lá. O Romário não estava escalado para bater pênalti em 94. Você sabe da história? Exatamente. Você estava lá? Não estava escalado. Ele virou parreira, professor, eu vou. Não, mas Romário, mas você não treinou. Eu vou bater. Eu vou bater. Dá bola, eu vou. Não estava escalado. Chama atenção. Ele falou pro o Roberto Baggio, não em 98. Romário, né? Sim, não dá nem pra não é o Romário comparar. Não, só tô dizendo que por que um cara é gênio e o outro vai ser mais ou menos a vida inteira. Acho que chama muito atenção. Num elenco tão estrelado e tão que causa inveja nos outros, né? Segundo a propaganda institucional do Palmeiras, o verde do Palmeiras causa inveja em todo mundo morre de inveja do Palmeiras. Então, coloca um menino como o Zé Rafael que não joga, que não é escalado, que eu nem sei como jogou ontem. Você foi contratado pelo Palmeiras sem condições de bater também. Eu sei, mano, mas aí... Claro. Que seja o último. Peraí. Passou todo mundo. Aí numa decisão dessa, vai o Zé Rafael e não vai o Dudu? Tem cara que tem a costa mais larga pra ser cobrado, né, com relação a isso, eu faço eu também concordo. Tem que bater o pênalti. Eu acho que nesse tipo de situação, acho que jogadores como o Dudu, como o Felipe Melo... O Felipe Melo também não bateu. Eu gostaria de terminar. Então o negócio é o seguinte. Exatamente. O Felipe Melo é um cara que poderia estar nessa lista também, pela representatividade que ele tem perante o grupo, pelo nome que ele tem. E é um cara que também sabe chutar, Pascoal. Me surpreende muito, Sormani, o Scarpa ter sido sacado do time. O Scarpa é o principal batedor do Palmeiras. Ele, junto com o Gustavo Gomes, são os dois principais jogadores que o Palmeiras tem no elenco. O Filipão sabendo que o jogo poderia estar indo para os pênaltis, porque era plausível, porque os dois times no final do segundo tempo já estavam mortos, eu acho que o Filipão deveria ter preservado o Scarpa em campo, porque é para cobrar um pênalti. E ele é o principal cobrador do Palmeiras. Agora, por exemplo, o Dudu, dentro da partida em si, durante o jogo, eu não acho que ele tenha ido mal. Eu acho que as principais, mas aí que tá, Pascoal, o time inteiro do Palmeiras jogou mal. Eu acho que não pode cair essa pecha de jogador pipoqueiro em cima do Dudu. Quais jogadores jogaram mal? Eu não falei jogou mal. O termo é pipoqueiro, Pascoal. Eu não falei jogou mal. Pipoqueiro. E eu acho que o Dudu pipocou. Vocês viram o Bruno Henrique em campo? Só quando ele deu trombada no próprio jogador do Palmeiras dentro da hora que ele bateu o pênalti, ele foi lá e pegou. O primeiro pênalti, ele foi lá, pegou, bateu e fez. Tudo bem. É verdade. Tem o Felipe Melo também, é disso. Só um minuto. Felipe Melo também sumiu. A discussão aqui é outra. Falar no microfone, ameaçar todo mundo é legal. E na hora de bater o pênalti? Tem que ir lá, dá um bico no meio do gol. Eu não só dar um bico no meio do gol. Por que não bateu então? Eu gostaria de saber também. Mas eu não acho que pipocaram. No jogo eles jogaram. É outra. Jogar mal faz parte. Inclusive o Palmeiras, o Pipo vem falando desde o começo, o Palmeiras não tá jogando nada faz tempo. Jogar mal é uma coisa. Nós aqui estamos comentando uma declaração do Marcos. Do maior, se não é o maior, um dos 5 maiores ídolos da história do Palmeiras. Jogador que some na hora da decisão. Que diz, maluco, falou lá, tá escrito assim, os malucos somem. Ele falou assim. Ou seja, pipocam. Então, a discussão é quem pipocou. Eu não acho que tenha pipocado, eu acho que jogaram mal. Não. Eu estou repercutindo uma declaração de um dos maiores ídolos da história do Palmeiras, gente. O Mano tem os malucos que somem. Mano, jogar mal. O Palmeiras já tá jogando. Quem são os malucos? Ele deu raquetada no Dudu, que não foi bater pênalti. Ele deu raquetada talvez no Felipe Melo, que não tenha ido na hora ali também chamar essa responsabilidade. O Luan, zagueiro que voltou ontem pra bater pênalti. Por quê? O Luan bate bem. Bateu bem, claro que sim, mas cadê os caras? Pra mim, Daverson, a raquetada foi no Daverson, que na hora de falar,
ser circense, é homem pra caramba. Na hora de ser circense, na hora de falar e pede desculpa e comemora com o chapeuzinho, é uma graça ele comemorando. E na hora de bater o pênalti é pra resolver. Pra mim, não olha, no futebol tem coisas assim que eu não consigo admitir. Centroavante que não bate pênalti pra mim é um escárnio. Juro por Deus. O Dudu bate pênalti. Eu juro por Deus. Também. Atacante que não bate pênalti pra mim é um escárnio. A função do cara é fazer gol. A função do cara, a primária, é o cara chutar a bola pra resolver o jogo. Não tem bola mais importante pra resolver que pênalti e o cara foge do pau. É inacreditável isso. Concordo. É inacreditável. O Daverson não é a primeira vez. Atacante que foge do pau do pênalti tem de pedir demissão. Não faz a função dele. É a mesma coisa. É a mesma coisa que eu ver aqui. Você pede pra eu comentar, fala assim: não vou comentar. Peraí, deixa ele falar, ele tá bom. Atacante. Ele fala que vocês não têm coragem. Atacante que foge do pau no pênalti, é a mesma coisa que vir comentarista de programa esportivo que foge de comentário. Repórter que não pergunta. Aliás, ontem, dia do jornalista, a única pergunta que não fizeram na coletiva para o Filipão. Não sou nem... Quem sou eu para querer ensinar alguém a perguntar? Mas ontem era o básico, gente. Era o básico. Filipão, por que o Dudu não bateu? Então, deram voltas e voltas e voltas. Ninguém foi direto e reto. Ele teve alguma coisa? Ele sentiu alguma lesão grave? Alguma coisa que o impossibilitada de correr 11 metros, ó, ali, ó, um pouquinho mais, pra bater o pênalti. O cara correu 11 metros? O cara é o Bolt? Não, sei lá. Você tá louco? Era impossível o cara chegar na marca do pênalti e correr 4, 5 metros pra bater. Vamos botar o Filipão pra responder. Não, em cima disso aí. É bom que tudo isso tenha acontecido pra gente desmascarar algumas coisas aí. O Dudu não é tudo isso. E eu tenho dito isso há muito tempo. Uma grande decepção. Não é tudo isso. Uma grande decepção. A imprensa joga pra ele. O torcedor do Palmeiras e olha que eu defendo o Dudu aqui, ele é um grande jogador, é uma coisa. É o torcedor que tá achando. Eu entendo. Agora, jornalista dizer que o Dudu joga bola e que ele tem que estar na seleção brasileira, eu não entendo, não concordo, não perdoo, porque não é possível que o jornalista consiga ver futebol do Dudu. Tô com os números dele aqui em 2019. 17 jogos, 2 gols marcados. Em 4 meses o Dudu fez 2 gols. Atacante do Palmeiras. 2 gols em 4 meses ou 17 jogos. Vocês acham que o Tite vai convocar um cara desse? É óbvio que não. Então não tem que bater no Tite. O Tite tá muito certo. Como é que vai convocar um cara desse que em 4 meses faz 2 gols e quando tem uma decisão de pênalti, o cara pipoca? Ele vai lá e não bate. O Felipe Melo também pipocou. Não bateu pênalti. Tem que bater. E não adianta ficar bravo comigo. Vocês vão mostrar que vocês não são pipoqueiros fazendo o que vocês não fizeram ontem. Aí vocês vão mostrar que vocês não são pipoqueiros. Não é chegar processo daqui, processo dali. Se eu te encontrar na rua, eu vou te quebrar a cara. Não é aí que você vai mostrar que você é homem. Você vai mostrar que você não pipoca quando tiver novamente uma decisão. E talvez na Libertadores isso venha acontecer. Vocês têm que ir lá e tem que bater. Vocês têm que ir lá, vocês têm que bater. Perca. São os maiores salários do time. Perca, mas vai bater. São as lideranças do... Perca, lógico. Perca, mas vai bater. Não tem por... Ninguém vai cobrar. Errar faz parte. Errar é normal. Não pode se omitir. Eu vou falar um negócio pra você. Concordo com muita coisa que você falou, mas discordo de algumas. Posso? Claro. Você falar que o Dudu esse ano marcou só 2 gols... Você está constatando um fato. E o desempenho é péssimo, sim. Não, você está constatando um fato. Só está reproduzindo o que aconteceu no ano passado. Ele só melhorou depois do meio do ano. Você está constatando um fato. Só está reproduzindo. E é sempre assim. Só. Mas é verdade. Você está constatando um fato que é verdade. Ninguém pode discutir contra isso. O time do Palmeiras está mal em 2019? Está. O time inteiro eu acho que está mal. O Dudu está mal em 2019? Está. Não acho que o Dudu é o novo Edmundo. Não vai ser. Nunca. O Edmundo jogou 1 trilhão de vezes mais que o Dudu. Agora, o Dudu é muito bom jogador. Eu acho o Dudu... Mas é exagero pedir pra seleção. Aí eu também acho que é exagero. Mas ele é muito bom jogador. Os padrões brasileiros também acham. Eu estou falando que eu concordo com muita coisa que ele falou. Sim, não estou discordando. Eu também. A maioria eu concordo com o Sormani. O Dudu na seleção também acho que você tem razão. É exagero. Não, também não, mas só não acho que o Dudu... O de consumo interno ele é muito bom. Só não acho que o Dudu é mau jogador. Acho muito bom jogador. E também precisa tomar cuidado e não colocar nas costas do Dudu uma eliminação ontem.
Ele não bateu o pênalti? Também, ele é responsável também. Sormani, o Filipão também é outro. Ele não bateu o pênalti. Também não sei por que, gostaria de entender por que ele não bateu. Agora o Palmeiras não foi eliminado por causa do Dudu. Concordo. E ele só melhora depois do quarto pode falar pra mim. E se fosse, isso também é fato. E também não foi eliminado pelo Lucas, não foi por causa do Lucas Lima. Não, agora, o Lucas Lima vai ser pro Palmeiras a relação custo-benefício a pior contratação da história. Foi. E não vem falar que veio... É o Leandro Damião do Palmeiras. Veio de graça, não veio de graça. Não, claro que de graça. Ele custou uma fortuna. Ele custa por mês uma fortuna. E não joga. O Dudu tá mal esse ano, mas se você pegar o retrospecto do Dudu no Palmeiras, o ano passado o Dudu deu muito mais alegria que tristeza. O Lucas Lima não dá nada. O ano passado ele terminou como o melhor jogador do Palmeiras, o melhor jogador do campeonato. O Dudu tem dificuldade no início da temporada. As coisas se repetem. O ano passado, nos 4, 5 primeiros meses, ele não jogou bem, jogou mal, foi horrível. No meio do ano, andou, foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Eu não acho o Dudu mau jogador. Não acho o Dudu mau jogador. Eu acho que o Dudu está na média dos jogadores que atuam no futebol brasileiro. Ponto. Quanto ao fato do time do Palmeiras, se fosse um treinador menos cotado, se fosse qual treinador? Vamos pensar. O Roger, que saiu do Palmeiras, agora está no Bahia, tinha caído ontem. Caiu ontem. Não cai o treinador porque é o Filipão. Mas tá na hora de repensar isso aí também. Não cai porque é o Filipão. Tá na hora de repensar isso aí também. Não cai porque é o Filipão. Você mandaria o Filipão embora agora? Tem que repensar isso. Não, você. Eu hoje conversaria. Luiz, Maurício Facincani, Gagliotti. Hoje, você demitiria o Filipão? Sim. Jura? Sim. E traria quem? Um treinador argentino. Dorival Júnior? Não. Argentino, vamos Eu traria o Sebastião Becassese do Defensa e Justiça. Eu tentaria trazer o Eduardo Cudê do Racing. Você foi contundente. Ô, Sampaoli, eu sei que é seu companheiro de, às vezes, ficar antiético falar. É os Becassese que é auxiliar dele. Ô, Flavinho Gomes, você demitiria Filipão hoje? O Pipo demitiria, eu fiquei surpreso. Sim, eu não acho... Sim, demitiria? Sim, demitiria. Eu acho o Filipão um treinador muito antiquado do ponto de vista do discurso e da prática, né? Basta ver os times, o time dele jogando, como o Palmeiras joga. Eu acho que ele substitui mal, eu acho que ele tem um discurso também muito retrógrado em relação ao futebol como um todo. Continuo achando que o Palmeiras ganhou ano passado o Campeonato Brasileiro porque, acabou sendo o mais fácil de todos, porque aquela história do elenco muito grande, isso ajudou. Brasileiro, né? Sim, eu acho que foi não que seja um campeonato menor, não é isso. Não foi. Não é prêmio de consolação. Não estou falando isso, gente. Não vamos entrar nesse bate-boca. Quando eu falei isso, é uma metáfora. Não vamos entrar nesse bate-boca, eu acho que é desnecessário. Não era mesmo a prioridade do Palmeiras, isso não era, a gente sabe. Se pudesse ganhar também, seria ótimo, né? No fim das contas, foi indo, fez um segundo tempo anormal, um segundo turno anormal, como tinha sido o primeiro turno do Corinthians em 2017, anormal mesmo, anômalo, e ganhou o campeonato. Parabéns pro Palmeiras, mas não vejo tantos méritos assim no Felipão, então, exceto pelo fato de ele ter colocado jogadores para rodar, que isso foi bom, e eu não seria o meu técnico para um time desse. Mas você demitiria hoje? Sim, se eu tivesse um projeto de futebol mais ambicioso... Sim, eu estou respondendo. O projeto é ambicioso. Se eu tivesse um projeto... Pois é, mas eu acho que com esse futebol não ganha Libertadores. Sormani, você demitiria o Filipão hoje também? Eu acho que o trabalho do Filipão no ano passado, no Campeonato Brasileiro, foi muito bom. Acho que foi muito bom. Eu acho que o fato de ele ter dividido o elenco em 2 times, o time de Copas, o time do Brasileiro, isso ajudou muito o Palmeiras a ganhar o campeonato. Foi muito inteligente da parte dele, foi muito esperto da parte dele ter feito isso. Acho que o Palmeiras ganhou o campeonato por isso também. Porque tinha um elenco farto, é verdade, mas o Felipão soube trabalhar com o elenco. Eu não demitiria. Não demitiria. Eu chamaria o Filipão e daí, olha, eu cobraria dele, se eu sou o presidente. Filipão, e aí? Bom, então você... Não demitiria. Eu também não demitiria. São 2-2. Ou você não? Mano, meu menino, você demitiria o Filipão hoje? Óbvio que não.
O Filipão, ano passado, quando ele chega, eu não acho que é tão simples assim, eu vou rodar o elenco e vou ser campeão brasileiro. Não é só isso. É o trato com os jogadores. Tinha jogadores que estavam ali esquecidos dentro do próprio Palmeiras, estavam ali escanteados. O Filipão faz esse jogador voltar a ter tesão, acreditar que é possível. Ele fraciona os times ali nos campeonatos que o Palmeiras estava disputando. Eu acredito que o Filipão teve muito mérito ano passado. Esse ano é diferente. Ele está muito abaixo do que ele pode render. Eu sou um dos maiores críticos com relação ao ano de 2019 do Filipão. Acredito que ele possa fazer o time jogar melhor? Sim. Tem que ser cobrado? Sim. Mas eu acho que o futebol não pode ser tão imediatista não, Benja. O ano passado ganhou, é do cacete o Filipão. Esse ano não tá ganhando, é uma porcaria. Não, eu acho que tem que dar tempo ao tempo. Mas eu não colocaria um treinador aí que pode ser um emergente, um grande treinador. Por exemplo, o Facincani falou do treinador hoje do Defensa e Justiça. É um treinador que chega menor do que o elenco do Palmeiras. Por mais promissor que ele possa ser, por mais excelente técnico que ele possa se tornar. Esse é o problema. Mas chega menor que o elenco, mas esse é o problema. O cara não vai conseguir ganhar o elenco, cara. O Filipão consegue pelo nome que ele tem. Tá 3-2 para não demitir. Não, no Palmeiras eu conheço um pouquinho lá. Se fosse um outro treinador, ele seria demitido hoje. Não, eu se você demitiria. Eu não demitiria. Então ganhou, mas sei que no Palmeiras, hoje a pressão seria grande para demitir o treinador. Não será demitido por conta do histórico dele, da passagem dele. Alguma coisa está errada lá dentro. Então tá errado. Só dizer o seguinte, tá errado, Pascoal. A bola que está jogando o Palmeiras é nenhuma. O elenco está rachado? Não está rachado coisa nenhuma. Certeza? Não está rachado coisa nenhuma. O elenco não está rachado, não tem falta. Aliás, o Palmeiras tem uma fartura. O problema do Palmeiras falta inspiração, falta vontade, falta determinação, falta pegada. É uma fartura que tem o time do Palmeiras. Mas você não demitiria isso? Eu não demitiria. Mas sei que se fosse o Palmeiras hoje, se fosse o Roger Machado, entendeu? O Roger Machado, o Roger Machado foi demitido porque o Palmeiras estava jogando assim mal. Vou fazer uma pergunta. Teriam caído, porque perder é a 7ª desclassificação do Palmeiras em casa. Nós não estamos falando de uma coisa ocasional. Nós estamos falando da 7ª decepção da torcida do Palmeiras em casa. Na era Matos. Não, na era Nova Arena. Consegue numerar? Barcelona de Guayaquil. Ontem contra São Paulo. São Paulo, Corinthians. Corinthians nos pênaltis, é verdade, decisão ano passado. Boca Juniors. Cruzeiro, Boca Juniors. Cruzeiro foi fora. São 7 ao todo, Cruzeiro foi fora. São 7 decepções da torcida jogando em casa em jogos decisivos. Em mata-mata, Isso precisa ser observado, minimamente observado. Pascoal, então assim... Penso como o Sormani. Se eu sou o presidente do Palmeiras, hoje eu chego e falo, Felipe, o que está acontecendo? Por que pro Filipão tem esse peso e pro outro não tem? Só por causa da história? História pra mim não... Óbvio, é o lastro do cara. Tem que resultar. É o lastro que ele tem. Óbvio. Tem. Só que peraí. Você tá lidando com o ídolo da história do Palmeiras. Tudo bem, você tá lidando com o ídolo, mas você tem que ver qual é a produtividade. Essa é a diferença. É lógico. Você tem que ver a produtividade atual. Não tem que medir idolatria. O Palmeiras acabou de ganhar o Campeonato Brasileiro. Tudo bem, mas sua pergunta foi outra. Tá 3 anos dirigindo o Palmeiras e nada. Mas aí é um resultadismo absurdo. Não, Pipo, se o Tite tá no Corinthians perde 4 jogos ou foi eliminado, manda ele embora? Não vão tratar como qualquer, óbvio que não. É lógico que entra o peso, essa é a diferença. Você perguntou, é só por isso? Óbvio que é só por isso. Não tô diminuindo a história dele. Tô dizendo é só por isso. Número do Lucas Moura, posso falar? Você não pode... Espera, que senão eu vou perder o fio da meada aqui, Sormani. Vamos ver o Filipão explicando os pênaltis. Vamos ver se a resposta do Pipinho tem, a pergunta do Pipinho tem resposta ou não, vamos ver. Você foi jogador e acho que o público, poucas pessoas sabem disso, né? Na hora dos pênaltis ali você tem uma lista determinada, mas aí vai muito da confiança, principalmente nessa alternada de ir. Não, vai pela confiança e vai pelo estado físico. Então eu queria que você explicasse como é que você viu ali a definição dos batedores. Nós tínhamos colocado 5 jogadores, mas depois conversando nós entendemos que um dos atletas não tinha a condição física ideal. Então substituímos e colocamos aqueles que dentro de um perfil que nós tínhamos trabalhado durante a semana teriam as melhores condições. E mérito do goleiro, ou o nosso atleta não soube discernir a virada do canto certo no momento de bater, mas também mérito do goleiro e nós não temos o que cobrar nesse sentido. Ficamos felizes com o que o clube apresentou hoje, com o que os jogadores apresentaram. Nada tenho a cobrar. Se eu tivesse que brigar alguma coisa, eu deveria ter brigado lá na Argentina, que lá sim foi onde não jogamos o que costumeiramente jogamos, mas hoje não. Hoje eu não saio daqui triste, não. Saio triste, normal,
mas não saiu abatido pela que a equipe não jogou, não fez. Não, foi muito boa. Horror. Isso é uma beleza. A entrevista dele, olha, tem coisas que às vezes é melhor não aparecer para dar entrevista. Juro por Deus. Para falar que ficou... Aqui hoje saiu contente. Contente com o quê? Eliminação para um dos maiores rivais dentro de casa, da forma inoperante, da forma primitiva como jogou. Aliás, palmas ao São Paulo. Não é só a gente colocar porrada no Palmeiras, não. Tem que dar o mérito ao São Paulo também, que jogou bola, molecada que foi personalidade, que não sentiu nenhum tipo de intimidação dentro de campo, que o Palmeiras ontem tentou jogar também na base do grito com os moleques jogaram bola ontem. Palmas ao Mancini, ao trabalho que foi feito ao longo da semana de reestruturação e ao time que jogou bola ontem. Quando é pra bater, a gente bate, quando é pra elogiar, a gente elogia. Agora, a entrevista do Filipão ontem foi um horror. Foi um horror. De ameaça de tirar time de campo. Essa agora, não sai o treino. Você tem que sair revoltado com o que aconteceu. Tem que sair pé da vida. Perca. Perder é normal. Mas perca com sabe, ele acha vontade. Que o time jogou bem. Pela entrevista. É por isso que eu falo. Se vocês enxergam que isso tá bom, que isso tá legal, um treinador que consegue enxergar que a porcaria que foi ontem de futebol do time apresentado tá bom, se é esse o projeto que vocês querem pro ano, eu penso o futebol completamente diferente. O bom pra mim é um time que joga bola, é um time que triangula, é um time que se apresenta à frente com condições técnicas de você envolver o adversário, uma equipe que tenta... Aliás, o ataque do Palmeiras é pífio esse ano, são 24 gols esse ano, é uma coisa horrorosa. Teve 5 contra o Novo Horizontino. Não, é Pipo, só... Pipo, agora tem a frase mesmo da coletiva do Filipão que chamou mais atenção. Mano, precisa acordar aí, você também tá puxando... Não, tô esperando. Tá parecendo Pascoal. Tô esperando pra poder falar. Tá parecendo Pascoal. Não consigo falar. Olha, às vezes é bom também. Pode ser. Às vezes você não falar... Veja, só uma outra coisa aqui, pra não perder o fio desse comentário aqui. Só pra não perder o fio desse comentário. Quando eu falo em demissão, quando eu trocaria o treinador agora, por quê? O Filipão é um cara que ele nunca vai mudar o conceito dele, certo? Nunca mudou. E isso sempre foi o futebol apresentado por ele. Aliás, ele teve 2 vezes estilos de jogo que foram bons. E jogou bonito. Que foi o Palmeiras de 99 jogava bem. E a seleção em 2002 que ele mudou o estilo até dele trabalhar e fez um trabalho fantástico, campeão do mundo. Ponto. Tá? Então não é desculpa que ele só sabe trabalhar assim. Quando ele quis mudar, ele quis mudar. Ele pode mudar, mas ele não quer mudar. Então já que ele não vai mudar, a pergunta que fica é: esse futebol que tá jogando, que vai ser ao longo do ano, esse é o time que vai jogar dessa forma, tem condição de ser campeão da Libertadores, como é a grande obrigatoriedade que o Palmeiras colocou? Com esse futebol, ganha a Libertadores? Não ganha. Ganha um campeonato mundial, que é o sonho do Palmeiras não ganhar? Com esse futebol? Já que vocês gostam de números, viu, Facincani? Dos 5 clássicos que o Palmeiras fez contra rivais paulistas esse ano, o Palmeiras nos 5 jogos, ele só marcou um gol. Foi aquela vitória contra o São Paulo no Morumbi. O Palmeiras só marcou um gol perdeu o Corinthians de 1-0, empatou com o Santos 0-0. Empatou com o São Paulo 2 vezes. Empatou com o São Paulo 2 vezes em 0-0. Por quê? Porque marcar o Palmeiras hoje é igual tomar doce de criança. O jogo foi no Pacaembu. Marcar o Palmeiras hoje é igual tomar doce de criança. Por quê? Contra o São Paulo. Se você coloca o time inteiro atrás fechado, pronto, você já marcou o Palmeiras. O Palmeiras não marca gols. O Palmeiras é o time da bola. Aliás, o Palmeiras, se quiser ter sucesso com essa tática, se o Palmeiras quiser ter sucesso com essa tática, ele faz o seguinte: ele vai no Carnaval de Olinda, contrata 11 bonecos de Olinda e coloca ali à frente. Porque eu acho que é mais fácil. Vamos ver. Só bola aérea. O Pascoal, a frase da coletiva do Filipão que mais chamou a atenção de todo mundo foi essa aqui, ó. Eu conversei há pouco com o Felipe Diniz e ele me disse que citou na transmissão da TV que você, em um determinado momento, acho que no lance da anulação do gol do Palmeiras do VAR, que você teria ficado indignado e teria até colocado a possibilidade de retirar os atletas de campo. De fato, teve isso? Sim, teve sim. Vou sentar ali comigo para a gente conversar, que se não querem. Hoje o lance, depois que foi mostrado para todo mundo, tinha um pé, se não me engano, do Davidson. Muito bem. E o pênalti deu o que lá? E o pênalti lá tinha o quê? E o julgamento do Moisés, a farsa que foi o julgamento, vocês sabem como foi? Vocês já pesquisaram? Quem estava envolvido? Como foi o voto dos 4 jogos? Quer dizer, é uma vergonha. Então não adianta a gente ficar reclamando aqui, até porque a gente vai receber
lenços do dirigente lá, porque ele disse que vai mandar lenços pra gente, então não tem que mandar lenços, não, tem que mandar o que é correto. O pênalti lá, se nós tivéssemos o correto, era o pênalti. Bom, e também eu não sei por que precisa mais bandeira hoje. Não precisa mais bandeira. Bandeira para fazer o quê? Bandeira levanta depois de 44 minutos, vão dizer que não foi. Bandeira para quê? Então não adianta nada. Então agora vamos esperar trabalhar, ver o que nós vamos fazer nessa semana e no futuro. Pensarmos bastante, vamos ver até que ponto a gente vai ter que decidir algumas coisas aqui dentro e vamos esperar que a direção se manifeste. Caraca, essa foi a entrevista do Filipão. Aí quando ele fala o dirigente vai mandar lenço, foi aqui aquela entrevista polêmica do Dr. Olim, presidente do TJD, que falou aqui no Fox Sports Radio, semana retrasada, se eu não me engano, que tinha que mandar lenço para os dirigentes do Palmeiras, que eles só choram. Foi uma entrevista forte, né? Salve, galera! Obrigado por assistir o vídeo até o final. Assista também a parte 2 assim que possível, clicando no meio da tela e por favor deixa o seu like e inscreve-se no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Obrigado. Concordando com tudo? Não, discordo radicalmente. Falou uma série de bobagens na entrevista coletiva. O Palmeiras hoje, ele é o Kiko do futebol brasileiro, sabe o Chaves? Sim. Ele é o Kiko, riquinho e chiliquento. Esse é o Palmeiras hoje. O Palmeiras, ele procura pelo em ovos. Não era rico. Não, o Kiko. O Kiko era rico? Sim, ele era... mimado da vila. Tudo da mãe lá, da Dona Florinda, ganhava tudo. Eu confundi o Kiko com o Nhonho. Não, o Nhonho também era rico. O Nhonho também era rico. Era filho do senhor Barriga. O Barriga era o dono da vila. E o seu Madruga era um 7-1 bravo, Esse né? era. Mas era engraçado. Mas é que tá, então o Palmeiras... meses que ele não pagava aluguel. E sempre ficava nos 14. Né? Mas é que tá, o Palmeiras hoje, Benjamin, ele precisa parar de ser chato. O Palmeiras hoje, ele precisa reconhecer seus próprios erros. Isso. O Palmeiras foi o time que mais brigou, talvez aqui no futebol brasileiro, para ter o VAR. E hoje é o time que vive criticando o VAR. Porque no primeiro jogo não deu pênalti. É um critério. O cara pode dar ou pode não dar. Eu, particularmente, achei que não foi pênalti. Como vários companheiros aqui da bancada entenderam que foi. Mas tudo bem, é um critério. Agora, reclamar do gol do Daverson. Tá impedido, impedimento é igual gravidez, ou tá ou não tá. Não existe meio termo, não existe interpretação, Filipão. Vamos parar de choro. Filipão, você precisa assumir a sua incompetência nesse ano de 2019, Filipão. O time do Palmeiras hoje é um time omisso, repito aqui, em 5 clássicos que jogou até agora no Campeonato Paulista, só fez um gol, Filipão. Um time milionário que você tem nas mãos, um time de imensa qualidade que você tem para poder trabalhar, Filipão. Você acha que é justo viver de bola da defesa pro ataque sem passar pelo meio campo? Você acha que é justo, Filipão, viver de lançamentos laterais para dentro da área como se fosse um escanteio? Você não acha que é muito pouco, Filipão? Isso vale pro Abel também. Também, que agora o papel Palmeiras também tá dando umas porradas em quem merece lá, mas daqui a pouco a gente vai falar. Só rapidinho. Números do Lucas Lima nesse ano. Diga. 706 minutos em campo. Tudo isso? 14 partidas. Nossa. Nenhum gol marcado. Nenhum gol marcado. Nenhuma assistência. Juninho, zagueiro. Eu acho horrível. Nossa. Matheus Fernandes. A gente não sabe. O Matheus... Fabiano. Eles não estão inscritos. Guerra. 4 nomes do elenco do Palmeiras que não entraram em campo em 2019. Nenhuma partida. É verdade que o Roger Machado pediu Guerra? Só a retificação final. Deixa lá, ganha dinheiro. O Rodrigo Bueno mandou para mim uma mensagem dizendo que eu me equivoquei. O Palmeiras gastou mais. Eu tinha guardado isso aqui. O Palmeiras aqui desde 315 milhões o Palmeiras gastou, o São Paulo gastou quase 200. Gastaram pra caramba. Deixa eu falar uma coisa. Mas também gastaram bastante. Claro. Não, gastou bastante. Tá feita a correção. É claro que o Palmeiras, além de tudo, gasta bem mais do que o São Paulo em salários, né? Então isso aí é o valor mais ainda. Então é claro que a condição financeira do Palmeiras hoje ela é muito melhor do que a dos outros times aqui em São Paulo e no Brasil inteiro. Bom, sobre o Felipão, eu acho, quando eu falo que ele tem um discurso retrógrado. Tô falando desse programa tá acabando. Você nunca teve essa dúvida. Você nunca gaguejou com retrógrado. Você nunca enrolou a língua pra falar retrógrado. Eu acho que tá. Eu acho é um pouco disso aí. O Mano lembrou bem. O Palmeiras, quando não tinha VAR,
Era o arauto da legalidade e da transparência e não sei o quê, precisa ter VAR, precisa ter VAR, é difícil, babá. Muito bem, tem. O Palmeiras é o time que mais reclama do VAR, né? O técnico, então, tem um discurso muito antiquado e, sobretudo, um discurso desrespeitoso para com o seu adversário. O que o Filipão falou sobre te retirar o time de campo é vergonhoso do ponto de vista esportivo. Mas sim, ele não assume nada. Nunca a culpa é dele. Do ponto de vista esportivo, você tem um adversário que está jogando, claro. É desrespeitoso com a arbitragem, porque a arbitragem acertou, estava impedido. O que ele acha do Bandeirinha é irrelevante, da existência de Bandeirinha ou não, e o que ele acha do julgamento do Moisés, se ele tem acusações a fazer, que faça, gente. Todos nós aqui na semana passada achamos um absurdo o tamanho da punição. Todos nós, talvez não. Teve gente que achou que... Mas 4 a gente achou muito e não só para o Moisés, achamos 4 também para o jogador do Santos. Não é? Então não tem ninguém perseguindo o Palmeiras. Incrivelmente, o Palmeiras não foi assaltado nesses 2 jogos. É como o Mano falou, o time não faz gol em clássico. Só fez 1 em 5 jogos. Um gol como é que em 5 clássicos, entendeu? Então, isso vai ao encontro do que eu faria se eu tivesse um time com essa grana, com esses jogadores, com esse poder, com tudo isso, e dirigido por alguém que eu acho que está muito atrasado. Para encerrar isso aqui, eu só queria que você me explicasse uma coisa. Por que quem jogou o Praz e não o Everton? Boa pergunta. Porque o treinador escolheu o próximo. Vamos, Pascoal. Nunca teve tão fácil comentar futebol. Por que não escolheu? Você viu isso ou não? Os 3 goleiros. Você tem razão quando você fala que o Pascoal tá de sacanagem. Porque o Praz é mais pegador de pênalti que o Everton. Acho que o Everton ele tem. Não. Pra história do Palmeiras, o Everton tem fama. Não, ele tem fama, mas o Praz é. Escolha pessoal. Aí não. O Praz. O que eu quero falar a respeito de 2 situações. O Praz é mais decisivo em pênalti que o Everton, até pela história do Palmeiras. Eu acho que aí tem um equilíbrio. É escolha pessoal. O goleiro é uma escolha. O cara que escolheu é igual centroavante. Tem lá o Borja pra entrar, jogou o Daverson e trocar. Quando se joga o Daverson, tem saudade dele. O Borja, no final da Olimpíada, o Everton pegou pênalti. Pegou pênalti. Eu acho que ele é pegador. Isso eu não discuto. Agora, gente, a gente tem que ver por que é que o Palmeiras joga assim. Não é falar uma porcaria. Por que é uma porcaria? É uma porcaria porque os volantes do Palmeiras são lentos. É uma porcaria porque os homens de beirada só entram em diagonal. É uma porcaria porque o Palmeiras não tem iniciativa. É reativo. Pega a bola só para dar o contra-ataque. Joga pela segunda bola. Já viu como é que o time do Palmeiras marca? Nunca na primeira bola. Sempre na segunda. Espera a bola quicar pro cara dar o bote. Quem é que determina? Eu tô dizendo isso. O Filipão, se escora sempre no eu contra eles ou nós contra todos. Isso tá errado. Já passou essa fase do eu contra você, o eu contra você, o eu contra a federação, o clube passou, não existe mais, isso já acabou. O Palmeiras pediu o VAR e ele tá aí, o VAR foi acionado de maneira correta. Dizer, nas entrelinhas você falou, você falou que o problema do Palmeiras hoje é o Filipão. O Palmeiras, claro, vocês não estão entendendo o que eu tô falando? Não, fala, Pascoal. Objetivo. Então, Pascoal, qual é o problema do Palmeiras? O Filipão, então se ele pensa dessa forma, Pascoal, você não consegue. Se o Palmeiras, você não deixa eu falar, aí depois você fala que você não termina uma frase. Eu tô dizendo claramente, não adianta dizer que é uma porcaria sem apontar o que é porcaria. A porcaria existe, não adianta falar é uma porcaria, não joga nada, os caras são... Não adianta falar, nego que some, fala o que está acontecendo. O que está acontecendo no Palmeiras é simples de ser notado. O time não tem iniciativa, joga de maneira reativa, rouba uma bola e sai no contra-ataque. Nunca marca a primeira, sempre a segunda bola para dar o bote. Gente, o futebol tá aí para ser visto. Agora, se vocês não entendem como é que funciona o futebol, é um outro problema. Os dois volantes do Palmeiras, volantes do Palmeiras são lentos. Não tem transição, não sai jogada. Onde é que você viu o Bruno Henrique jogando? Só quando ele deu trombada com o jogador do próprio jogador do Palmeiras. Você falou que os dois volantes do Palmeiras são lentos. São. Ok. Então pergunto pra você, o treinador escala mal ou a diretoria contratou errado? Não contratou errado. Os caras precisam ser mais rápidos, é orientação. Eu quero velocidade. Poxa,
Vamos parar. Como é que jogava o time do Palmeiras com o Vanderlei Luxemburgo, o time dos 100 gols? A bola roubou? Toca no Edmundo. Você tá brincando. A bola roubou? Toca no Edilson. Porque a velocidade... Não, agora, nesse time do Palmeiras, não acontece nada. Esse time tem condição de jogar. Você não vai colocar na mesma frase o time do Palmeiras. Não, eu tô citando como exemplo. Não, mas não dá. Não tô colocando na mesma frase. Aquilo era uma seleção brasileira. É um exemplo. E outra coisa... Mas ali também tem muito dedo de treinador também. O que está acontecendo com o Palmeiras dentro do campo. O time do Palmeiras, puxa vida, gente. É só vocês verem como é que joga o Palmeiras. Vocês acham que o Palmeiras vai mudar pro jogo de quarta-feira contra o Júnior de Barranquilla? Não. Claro que não. Não há tempo para isso. Não há tempo. Pode mudar a escalação, mas não muda a característica. É o que eu falo, não adianta. Não muda jeito. O padrão é horroroso. Agora, o São Paulo foi lá ao Allianz Parque e fez igual o Corinthians no vestiário. Você viu? Não. Só um segundinho. Isso é importante. Os números do Palmeiras em eliminações no Allianz Parque. Posso falar? Ou... Pode. Posso ou não? Fala. Posso? É o seguinte. Derrotas do Palmeiras em decisões de mata-mata no Allianz Parque. Começou com o Grêmio em 2016, Ponte Preta em 2017, Barcelona de Guayaquil também em 2017, Corinthians em 2018, Boca Juniors em 2018 e São Paulo agora em 2019. São 6 e não são 7. São 6. Então são 6. Palmeiras tem a maior porcentagem de eliminações no Allianz do que o Corinthians na Arena de Itaquera, no Itaquerão. A gente vivia debochando o Corinthians por causa disso. Sim. O Palmeiras hoje já tem mais eliminação. O Corinthians na Arena, em 24 duelos, 16 classificações, um aproveitamento de 66,7%. E 8 eliminações, o que significa 33,3%. Já o Palmeiras, em 16 duelos, 10 classificações, 62,5% contra 66,7% do Corinthians e 6 eliminações, 37,5% contra 33,3% do Palmeiras. Ou seja, o Palmeiras hoje tem um aproveitamento percentual inferior ao do Corinthians no Itaquerão. A Arena Corinthians. Quando o Corinthians joga lá nos outros estados, ele personaliza o vestiário. Olha o que o São Paulo fez ontem no Allianz Parque, o Pipo. Acho mais um absurdo. É mais uma. Por quê? Porque... O que é absurdo? Eu não entendi. O São Paulo tem que mexer na estrutura de vestiário. O Palmeiras não pode permitir. Ele só adesivou. Isso aí é adesivo. Não pode. Eles saem e retiram. Existe um respeito à instituição. Isso não é desrespeito. Desculpa, eu acho que não tem que mexer em vestiário é você pichar, quebrar Eu não vou na sua casa e eu vou ficar adesivando a sua casa porque eu tô lá. Como não? Óbvio que você pode. Desculpa. Óbvio que você pode. Se você estiver alugando minha casa, você pode. Foram retirados? Sim. Sim, o Corinthians quando terminou, Flavinho, ele postou a foto antes e depois. Antes, ele mostrou pros jogadores aí, era uma imagem que inclusive o São Paulo fez igual também, como se fosse o vestiário do Morumbi e na época era o vestiário da Arena Corinthians, inclusive com as frases e tudo mais. Depois que o clube vai embora, tudo isso é retirado. O Corinthians pelo menos retirou. Não, mas não houve nenhum dano à estrutura do Palmeiras, o Facinho. Isso não é desrespeito. É você transformar um ambiente que não é seu, mais acolhedor. Vai deixar um monte de frase lá, Palmeiras, o campeão do século. Palmeiras, nos vemos no ano que vem. Palmeiras campeão do século, Palmeiras o campeão do mundo, não sei o que. Você tá jogando no estádio do Palmeiras. E daí? Não quebrou nada. Vai lá, entra, o Real Madrid no adesivo, o vestiário do Barcelona. Vamos explicar. Essa área pro São Paulo é como se fosse, talvez, um consulado de determinado país dentro do território brasileiro. É isso aí. Isso daí é do São Paulo. Se o São Paulo não quebrar nada e deixar em ordem do jeito que estava... Deixa limpinho. Óbvio, negócio. Deixa eu botar um negócio Pascoal. Pascoal é rato de vestiário. Como rato de vestiário? A gente sabe. Pascoal, o vestiário do Palmeiras, do visitante, ele é todo verde. Todo verde e branco. Com o distintivo do Palmeiras? Todo verde e branco. O Arena do Corinthians, o vestiário o vestiário é neutro. O Corinthians ainda está escrito na entrada para quem vai pro vestiário reserva do Bem-vindo ao inferno. Bem-vindo ao inferno. Aonde está escrito? Não, é bem-vindo ao hospício. Bem-vindo ao hospício. Na trajetória que o cara sai do Não, eu sei, mas dentro do vestiário é neutro. Não, o vestiário está tudo neutro. Ele não tem pintado nada. Pera! Diga. Ele no vestiário do visitante. Não está pintado o Corinthians, nada, não. E no Palmeiras também não. E na Vila? Também não. Conheço todos os neutros. Então, o Pipo, não é um desrespeito. Não, veja desrespeito nisso, não. Eles transformaram apenas para o jogador de São Paulo. Entregou bonitinho depois? Tá, isso eu quero saber. Tem foto. O São Paulo postou alguma foto mostrando. Limpamos tudo. Veja como ficou. Porque esses adesivos, bicho, se você não tirar direitinho, fica melecado. Eu tô falando. Mas o Corinthians, quando ele foi embora, ele postou a foto do vestiário sem nada. Você tem aí? Vou buscar aqui. Passa
a produção lá pra mostrar como é que o Corinthians fez. Inspirou, sim, com certeza inspirou. O Palmeiras fez o mesmo no Allianz, é isso? O Corinthians fez o mesmo no Allianz. Fez o mesmo. Ó, esse foi o Corinthians quando foi jogar lá. Adesivando o vestiário. Eu não vejo desrespeito. Não vejo. Eu acho que se você deixa ele neutro... Se quando termina, você tira então tudo. Deixa neutro. Mas o Palmeiras não deixa. Então deixa neutro. Mas o Palmeiras não deixa. Mas qual é o problema de você adesivar? O Palmeiras deixa todo verde e branco. Se eu posso adesivar, transformando um ambiente neutro a meu favor, por que eu não vou fazer isso? Se na hora da remoção ficou tudo zerado, normal, tudo bem. Acho que não tem. Ô, Flavinho, geralmente um cara que vai fazer esse tipo de serviço é um profissional, porque é um cara que trabalha com isso. Quando o cara vai fazer a remoção também, é um cara especializado também em fazer esse tipo de limpeza. Inclusive. Não é o cara o roupeiro do clube que vai colar tudo na parede, tanto é que você vê o trabalho profissional. Você pode rever o seu pensamento agora. Não posso, eu não mexo na casa do cara. Eu respeito, se eu tô indo jogar na casa do adversário e eu já sei, obviamente, que a casa é dele, vai ter coisa dele, eu vou lá e respeito, eu entro, vou lá e embora. Tem que ficar mexendo no vestiário. Não vai me matar se eu estiver jogando em outro clube e ver o distintivo do cara lá. Eu vou lá e vou fazer o meu ponto. Eu vou discordar de você. Não vai matar. Não vai matar, mas isso aí te mas é mais uma inspiração a mais. Sormani, fica mais suga com energia. Você já viu na Alemanha? Você transmite jogos da Alemanha. Quantas vezes você vê o vestiário adesivado do time que vai jogar contra um? Não muda. Muda. Não muda. Não muda. Não muda. Sim, muda sim. Não muda. Não muda. Bom, não muda não. Muda sim. Não muda não. Vamos encaminhar o link pra... É muito legal isso que o Corinthians fez e o São Paulo também fez, gente. Vestiários à parte, eu acho que não vejo problema nenhum. Se entrega elogiar do São Paulo é o que foi dentro de campo. Se entrega tudo certinho, bonitinho, não tem problema nenhum. Amanhã o Palmeiras vai jogar em Itaquera. Se resolver adesivar todo o vestiário dele, mexer. Acabou. Mas o que acontece? Tem que limpar depois. Pode adesivar, mas o que acontece? Lá e no Morumbi e na Vila, o vestiário visitante é neutro, não tem nada. Não tem importância, eu quero transformar. Eu sei, pode transformar, estou falando, é diferente. O do Palmeiras parece que é o único, segundo o Pascoal, que é todo o Palmeiras. Não, é neutro também. O Palmeiras também é neutro. É neutro. Eu tô falando, não tem pra vocês falar. Que é neutro. Pode ser que a porta seja verde. Falou não. O piso é verde, mas você vê tudo de madeirinha. O vestiário é neutro. Aliás, os vestiários sempre dos adversários são neutros. Historicamente, você vai transformar o ambiente de neutralidade num ambiente favorável pra você. Agora, o São Paulo... Acabou, você limpou até logo. O São Paulo teve os méritos dele e realmente teve comando duplo mesmo, hein? Sim. Porque você via durante o jogo, teve acho que foi o Nenê que foi entrar, tava reparando, o Cuca falou com o Nenê, aí o Nenê saiu de lá tomando uma água, o Mancini foi falar com ele também. E parabéns pro Cuca, que ele não interferiu, inclusive na hora da cobrança dos pênaltis, Benja, o Mancini tava ali, inclusive, falando com alguns jogadores, dando dica, e o Cuca ficou olhando também. Claro. O Cuca não quis peitar o treinador, falando, eu que sou o técnico que vou falar. Não. O Cuca foi e parabéns também, Benja, pro goleiro do São Paulo aí, o Jean, que eu critiquei também há algumas semanas aí por causa daquela atitude ridícula que ele teve, aquele pitizinho de ir embora quando o Mancini tava dando um esculacho no elenco, mas ontem ele foi um cara extremamente solidário, Pascoal. Na hora da cobrança de pênaltis, ele levou aí todo o estudo dos batedores do Palmeiras, ele estava conversando ali com o Volpi, é um cara que mostrou solidariedade e pensou acima de tudo no grupo, diferente da atitude que ele teve anteriormente. Então foi um cara aí que nesse quesito mereceu nota 10. Tomara que ele de fato tenha se arrependido daquela atitude idiota que ele teve e que ele de fato pense realmente no grupo, como ele fez agora nessa cobrança de pênaltis aí que o São Paulo saiu campeão. Eu queria falar um negócio a respeito dessa dupla, né? Cuca e Mancini. Até o Marinho 40 que mandou uma mensagem aqui pra mim, falou assim, como é que é na NBA? Ele perguntou pra mim, né? Na NBA, os técnicos, os head coach, os técnicos são demitidos e muitas vezes você vê durante a própria temporada o cara trabalhando como assistente de um outro. Então, porque o Marinho sabia disso, entendeu? E ele pediu para que eu falasse sobre isso. Então, por exemplo, o que é melhor pro Cuca? Trabalhar com o Mancini ou trabalhar com o Cuquinha? Quem conhece mais de futebol? O Mancini ou o Cuquinha? Claro que é o Mancini. Claro que é o Mancini. Mas quem é sangue do sangue? Sim, mas deixa ele lá também. Ele vai cuidar de outra coisa. Mas se você... Aí, sabe o que acontece no Brasil? Os caras têm medo que o auxiliar puxe o tapete dele. Mas você lembra que nosso querido Pontes de Paiva falava, né? Sim, eu lembro. Mário Sérgio falava isso. Eu sei. Então, por exemplo, se você pega um cara como o Mancini, que você sabe que ele é um excelente caráter, você pega um cara que nem o Dorival Júnior. Você acha que o Dorival vai derrubar alguém? Você acha que o Mancini vai derrubar alguém? Estou citando dois aqui que eu conheço bem e que são pessoas que eu acredito e muito, porque tenho ótimas referências sobre eles. Então, o problema é você não colocar o cara errado. Mas é muito melhor você poder trabalhar com o Mancini do que com o Cuquinha, com todo respeito ao Cuquinha.
Com todo respeito a ele. O Mancini tem uma bagagem dentro e fora de campo que o Cuquinha não tem. O Cuquinha fica. Vai fazer outra coisa. Mas o principal auxiliar do Cuca poderia ser o Mancini. É que o Mancini não quer, né? Esse é o problema. Ele está mais voltado agora para o backstage. Com as finais do campeonato. Sim, vai acabar, essa parceria acaba. Cada um segue a sua vida, porque vem o Campeonato Brasileiro depois pro São Paulo. E é muito mais legal, teoricamente, o cara tá no backstage do que na beira do campo. Em 2002, né? Em 2002 a Suécia foi pioneira com isso, em Copa do Mundo. A Suécia teve 2 técnicos em 2002. O Lars Lagerbäck, que até treinou a Islândia agora na Copa do Mundo. Mas o Zagallo e o Parreira em 94 também tiveram. E o Tony Soderberg. Não, o Zagallo era mais auxiliar mesmo. Não, o Zinho falou que o Zagallo também falava, mas o Parreira era mais atuante. Mas a Suécia teve 2 técnicos, o Tommy Soderberg e o Lars Lagerbäck, em 2002. E deu certo, a Suécia até avançou a próxima fase, tirou a Argentina. Acabaram as faixas, fora Leco. Que torcida da Suécia, hein? Acabou reunião extraordinária. Por que aconteceu isso? Conselho do São Paulo. Por que aconteceu isso? Porque o time tá jogando bem. Porque o time tá jogando bem, tá conseguindo resultado. Porque futebol. O São Paulo ontem... Ele vai falar que futebol é resultado. Futebol é resultado. Mas você só consegue resultado se você jogar bem. O São Paulo não jogou bem ontem, até porque... Jogou sim. Pelo amor de Deus. Jogou bem. Jogou bem. O São Paulo jogou bem os 2 jogos contra o Palmeiras. Os 2 jogos São Paulo jogou bem os 2 jogos contra o Ituano. Foi mesmo. O primeiro jogo jogou melhor até que o Palmeiras. Ontem pra mim o jogo foi muito ruim, pra mim nenhum dos 2 jogou nada. A chance mais clara de gol foi do São Paulo com o Antony. Agora que eu quero te falar o seguinte, é isso que eu falo, futebol é resultado, cara. Olha, não tem faixas fora Leco, não tem ô Leco quebra meu galho, não tem... Mas apaga o Twitter tá tranquilo, os caras gritando agora o São Paulo volta a ser o São Paulo. O torcedor é assim. Hoje, cadê os conselheiros que ligavam aqui? Põe eu no ar aí! Põe eu no ar aí! Veja, isso só estava acontecendo porque o time estava jogando mal. Como o time jogava mal, ele não tinha resultado. Então, quando o time joga mal... Aqueles protestos resultaram numa mudança radical do São Paulo. Os resultados eram ruins porque o time jogava mal. Time que joga mal tem resultados ruins, é muito simples isso. Você percebeu? Não teve mudança nenhuma. Só uma coisa, claro que teve, botou um monte de moleque pra jogar, foi embora um monte de... A mudança não teve nada. O próprio Mancini que estava lá, o próprio Wagner Mancini que estava lá... O Mancini assumiu no lugar do Jardine. Ele começou a mexer no time, começou a mudar. E o Fora Leco estava rolando. Claro, mas aí logo depois que ele assumiu. As 2 partidas contra o Ituano... O time jogou bem. Ituano... O Mancini fez o que tinha que fazer, botar os moleques. Só. Eu não estou discutindo o futebol dentro de campo. Eu estou discutindo que o futebol é isso, é resultado. Deixa eu perguntar para você. Isso apaga a má gestão do Leco? Se o São Paulo perdeu uma final... O São Paulo foi campeão paulista, ninguém está nem aí. 14 anos que não ganha o título. São Paulo só vai ser campeão paulista, Benja? Se ele jogar bem. Se ele não jogar bem, ele não vai ganhar. Estou discutindo jogar bem, estou discutindo o resultado, estou discutindo isso. O senhor acabou de dizer que o São Paulo gastou mais de 200 milhões de contratações. Há 2 semanas atrás, tinha pelo estado inteiro de São Paulo Fora Leco nos viadutos, a torcida ia no CT, na porta do Morumbi, o Twitter aqui era, tem que pedir a cabeça do Leco, era conselheiro de São Paulo ligando aqui, põe eu no ar, quero derrubar, é Aeroleco, é não sei o quê. Mas agora não é o momento para continuar com isso. Mas aí é o presidente que é o culpado de tudo. Claro, escolheu o técnico errado, a gestão é ruim, contratou mal, quando a solução estava em casa. Mas peraí, até precisa. Ao invés de gastar o que gastou, a solução estava em casa, estava em Cotia. O Leco não teve competência e quem trabalha com ele de enxergar isso. Se o São Paulo Mancini foi lá e pegou os moleques, botou pra jogar, transformou o São Paulo. E não veio dizer que estavam preparados para isso, porque não estavam. Eles não estavam listados para esse momento. Não estavam. Isso aí foi no treino, né, esse é o sábado. 35 mil pessoas acompanhando o treino. A única coisa que não foi problema no São Paulo... Os jogadores que entraram, Luan, Lisieiro, que já estava lá, o Igor, que está aí atrás de você, esses moleques que entraram, Antony, jogando pela ponta esquerda, ontem nem jogou o centroavante. O São Paulo jogou sem centroavante ontem para bloquear a passagem do Palmeiras no meio campo. Olha aqui. Não tem gênio. Acho que tem. Benjamin, não tem. Se o São Paulo... Porque a administração do presidente do São Paulo continua sendo ruim. Se o São Paulo for campeão paulista, esquece. Ninguém vai falar mais nada. Agora, se perder ou pro Santos ou pro Corinthians, talvez vão pedir fora Leco. Agora, olha que imagem legal. Foram descobrir o Antony. Dá uma olhada aí, ô Pipo. Em 2015, olha o Antony ali no meio, olha lá. Olha ele lá. Cara, o Antony nasceu em 2000.
Olha, em 2015 na arquibancada. E mais pra lá tá o Renan, que era volante da Portuguesa, lembra? O Flavinho deu mó piti. Flavinho demitiu. Bom, mas olha, parabéns para o São Paulo, que é finalista aí. Futebol é muito louco. 14 anos que não ganha o título paulista, pode ser campeão. E o ano que estava parecendo que ia ser uma draga, de repente tudo muda. Graças ao Mancini. Tudo muda. Graças ao Mancini. Vamos ver o WhatsApp aí. Vamos ver quem tá mandando o WhatsApp. Tinha recurso também. Fala, Benja. Roberto Palmeirense, tudo bem? O pessoal fala que o Palmeiras virou um time imbatível pelas contratações feitas, pelo dinheiro gasto. Só que aí acabou nos classificando para o Paulistão, para a final do Paulistão, mas nos anos seguintes aconteceu algo parecido e a gente acabou levando 2 brasileiros e uma Copa do Brasil. Você acha que a torcida tem que ser um pouco mais paciente e focar nas competições maiores, ou tem toda a razão de ficar revoltada em não se classificar para a final do estadual? Cara, eu vou falar por mim. Eu, se fosse torcedor do Palmeiras, ficaria muito chateado, porque eu teria ficado muito chateado ontem. Esse papo que é paulistinha, isso é blá blá blá. Você acredita que ontem... Perder para um rival, né? Tem a história do retrospecto, perder para um rival igual o São Paulo, não pode ser eliminado. Viu? Isso aqui é o pior de tudo. Você acredita que ontem, relatos vindos lá do Allianz Parque, de amigos que estavam lá, disseram esses relatos que teve gente que aplaudiu depois dos pênaltis. Valeu, tá bom, valeu. Derrota pra rival. Próximo jogo contra o Júnior Barranquilla, cidadão. Vai jogar uma crise no time? Vai jogar uma crise no time, Facincani? Pelo amor de Deus. Bom, essa pressão em cima dos caras, velho. Amigão, o cara ganha um barão. O Palmeiras ele vem de uma derrota pro São Lourenço, tá? Tem que ter cobrança, tem que aplaudir coisa nenhuma. Vai aplaudir derrota em pênalti do jeito que jogou. Palmeiras. Vai pro inferno. Os últimos jogos do Palmeiras são... E nem se fosse o Corinthians e ninguém. Os 3 últimos jogos do Palmeiras. Os 2 jogos contra o São Paulo. E esse jogo que perdeu lá na Argentina pro São Lourenço, são decepções que o torcedor do Palmeiras não vai esquecer. Vai pro jogo do Júnior Barranquilla, claro que o jogador vai com peso nas costas. É óbvio que sim. É óbvio que o treinador vai pesado também, precisando das soluções para essas coisas. Só um detalhe, o São Paulo chega à final do Campeonato Paulista sem ter ganho um clássico sequer. São Paulo é finalista, não ganhou. Foram 5 clássicos, e não ganhou nenhum. Ele conseguiu 2 empates e foram 3 derrotas. Os 2 empates foram contra o Palmeiras. Ele perdeu pro Palmeiras na fase de classificação, pro Santos e pro Corinthians. Bom, o que é essa carinha? Que é? Tira o mérito, diminui o tamanho. Vocês fizeram há meia hora atrás um retrospecto das eliminações do Palmeiras, vocês mostraram números do ataque no marca-gol. Eu estou apenas mostrando mais um número. O São Paulo chega a uma final de Campeonato Paulista sem ganhar um clássico. Mas quando o São Paulo não é só isso. Quando o São Paulo melhorou, estou constatando um fato. Não, eu acho que você quis colocar nas entrelinhas que o São Paulo não está jogando tão bem assim. Não ganhou nenhum clássico e está na final. Não estava jogando bem mesmo.